E para começar a nossa fala de hoje, nós vamos começar com ela, Francine Gonçalves, que é psicóloga pela PUC de Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação da UFR, da Universidade Federal de Rio Grande do Sul também, especialista em TCC pelo Instituto Família de Porto Alegre, é diretora e professora do CEF-FACEF, professora de cursos de especialização em TCC e coordenadora do Núcleo de Terapia Cognitivo-Comportamental do CEF. Atuou como vice-presidente da Associação de Terapias Cognitivas do Rio Grande do Sul na gestão 2019-2021. Tem experiência na área de psicologia clínica individual e em grupo na abordagem cognitivo-comportamental. Fran, o palco é seu para começar a nossa fala de hoje. Você prefere que eu te fale os comentários ao longo da sua fala ou você fala no final, Fran? Só para a gente se Pode orientar ser ao aqui. longo, Lucas, pode ser ao longo, sem Tá. problema. Daí eu vou te passando, pode ficar tranquila que daí eu te pontuo, tá? Eu levanto a mão e tal, certinho, para não te atrapalhar. Tá ótimo. Obrigada, Lucas. Sejam todos muito bem-vindos, né, na nossa noite de hoje. É uma alegria ver a casa cheia, estar aqui com os berrecas, que são os nossos parceiros, e poder também ter essa conversa com dois profissionais que eu gosto e admiro tanto, que é a Mari e o Pepe, né, e aprendo sempre com eles. Então, a ideia hoje é um bate-papo sobre algumas temáticas que vão estar presentes no nosso congresso. Então, essa foi a intenção da noite de hoje, poder, né, dar uma palhinha de alguns assuntos que a gente estuda, que a gente pratica na nossa vida profissional e coisas que a gente vai estar, né, fomentando também para a gente lá no congresso tá realmente entrando em algumas abordagens. E a ideia do congresso é algo interativo, participativo, prático, e a gente entende que todas as abordagens contribuem para a nossa prática clínica. Então, por isso que a gente trouxe, né, alguma delas para a gente conversar. Eu tenho aqui um material, né? Ele é bem sucinto, só para guiar um pouquinho a nossa conversa, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu trouxe aqui um tema que eu estudo e que gosto, que eu entendo que pode contribuir um pouco também para o nosso entendimento, para a nossa formação. Então, eu fiz minha formação toda dentro da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e com ela eu fui caminhando ali na minha prática clínica, nos estudos do mestrado, do doutorado, e, né, mais recentemente. Comecei a formação e fiz, né, agora a formação em contextuais como um desejo e uma intenção de conhecer uma abordagem diferente, poder contribuir de uma outra forma para os pacientes que eu atendo, né, na maior parte com ansiedade. E também trouxe essa fala, porque muitas vezes com alguns colegas da TCC, em algumas conversas, vem muita dúvida, né, assim, sobre TCC e contextuais, de que forma que a gente pode aplicar isso na nossa prática clínica, como que cada uma delas funciona. Bom, mas então eu trabalho só com uma, não posso trabalhar com outra. Tem muito dessas dúvidas. Então a ideia é a gente poder também entender um pouco, né, de como elas funcionam, como que a gente pode aplicar na nossa prática e entendendo que todas elas têm sua função e que a gente vai poder aproveitá-las e contribuir mais ainda para os nossos, né, pacientes, atendimentos. Então, a ideia de hoje é poder trazer algumas ideias para a gente pensar juntos. Então, a minha fala vai ser ao encontro, né, dessas duas abordagens, então TCC e ACT, terapia de aceitação e compromisso no manejo da ansiedade, estratégias para flexibilizar alguns pensamentos e acolher as nossas experiências, né? A gente vai vendo ao longo do tempo, então, que houve uma mudança aí de paradigma das terapias comportamentais. Então, num primeiro momento, né, talvez lá na faculdade a gente lembre de alguns conceitos que a gente vê de comportamentos observáveis, né? Na faculdade a gente tem, né, alguns experimentos com ratinhos, com animais, que a gente vai conhecendo um pouco dessa abordagem, mas que não se considerava tanto as cognições e as emoções no entendimento, né, do funcionamento do indivíduo. Aos poucos, né, o que se falava antes da segunda onda, a terapia cognitiva então entra, começando então a introduzir essa parte mais cognitiva. Então, poder olhar para os pensamentos, olhar para as crenças, trabalhar um pouco mais da modificação, reestruturação desses pensamentos. E num terceiro momento, então, surgem então as terapias contextuais, comportamentais, com a intenção de olhar para os processos e como eles acontecem, então, de uma forma diferente. Isso que a gente vai
entendendo um pouco mais que cada uma delas vem com um olhar diferente sobre os fenômenos e algumas estratégias, intervenções diferentes também. Então a gente vai dessa modificação de sintomas para uma mudança muito maior com a experiência, né? Então antes se falava muito mais de sintomas, né, de psicopatologia, do DSM, e sim, a gente vai usar isso na nossa prática ainda, mas ao longo do tempo talvez foi se entendendo que precisamos olhar para os processos que estão envolvidos nas nossas relações com as experiências, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. Então, as terapias contextuais comportamentais vão se encaminhando, né, de não trabalhar tanto a modificação desses pensamentos, mas olhar para eles, aceitar esses eventos internos, criar uma relação diferente. Então, se sai um pouco dessa busca de controle para uma tentativa de uma vida voltada para aquilo que é importante, para aquilo que é valoroso. Então, é um caminho que foi sendo percorrido e que a gente, né, precisa ir acompanhando, pelo menos a nível de conhecimento e informação que existe. Cada um de nós vai escolher talvez a abordagem que se identifica mais, até pelas nossas questões enquanto terapeutas, estilos terapêuticos, mas a gente precisa conhecer para poder apresentar, talvez, né, para os nossos pacientes, poder escolher qual a melhor intervenção e abordagem para aquele paciente, porque senão a gente fica muito enrijecido em uma única abordagem. E eu, né, compartilho com vocês que essa também foi minha intenção de conhecer mais as contextuais, porque eu entendo que a TCC dá conta de muitas coisas, mas nenhuma abordagem vai dar conta de tudo e entendo que a gente muitas vezes vai ficando sem instrumentos, né? Então as contextuais para mim surgiu como ter mais, né, me sentir mais apropriada de outras ferramentas para ajudar esses pacientes. A gente, né, imagino que todos vocês vão vendo a crescente busca também, né, de atendimento devido à ansiedade. Então, né, aqui não vou entrar, né, na classificação da ansiedade, mas a gente entende todos os, né, os prejuízos e as consequências que elas trazem na vida do sujeito. Então, a gente vai vendo a partir dos estudos que é uma condição prevalente e incapacitante. E, né, ao longo, né, das pesquisas, cada vez mais foi se vendo que a TCC era, né, a tratamento padrão ouro, ou seja, né, a primeira busca dentro das terapias para reduzir os sintomas, que era esse principal objetivo, né? É o principal objetivo da TCC, reduzir alguns sintomas de ansiedade. A gente vai vendo, né, na prática clínica que sim, a gente consegue modificar a nossa maneira de ver as situações, mas que tem alguns momentos que a gente ainda continua sentindo ansiedade. E a gente não consegue lidar muito bem com essa ansiedade. E a ACT surge, então, numa tentativa de conseguir trabalhar, né, e experienciar de uma outra forma as minhas emoções, né, de conseguir olhar para aquilo que é importante na minha vida, de conseguir caminhar junto com a ansiedade também, né? Então, hoje a gente tem diversas pesquisas que mostram que tanto a TCC quanto a ACT são, né, alternativas para trabalho com a ansiedade de formas diferentes, mas que ambas são eficazes. A ACT hoje tem vários estudos que mostram que para TEPT, para TAG, para pacientes mais obsessivos, para pacientes com mais rigidez, inflexibilidade, tem bons resultados a nível de qualidade de vida, redução de sofrimento, que é essa nossa tentativa cada vez mais com os pacientes, né? E aqui eu trouxe mais para a gente, né, conhecer um pouco sobre cada uma delas e ficar com gostinho mais de aprender. A TCC ela vem desse olhar mais estoico, entendendo que nós temos sim fatos e situações objetivas e reais, mas que a maneira que a gente interpreta essas situações que faz com que a gente se sinta de determinada forma e reaja de determinada maneira. Então a gente acredita muito que a ideia de que os meus pensamentos e as minhas cognições disfuncionais é que vão ser a causa do nosso sofrimento e não as situações em si. E a principal tentativa é poder reestruturar essas crenças e essas cognições equivocadas. Então, poder fazer um treinamento de pensamentos alternativos, de crenças, de questionamento. E, em paralelo a isso, a gente vai expondo os pacientes para testar esses pensamentos e essas crenças. Enquanto na ACT, a gente vai trabalhar com a ideia de entender muito mais o contexto no qual essas experiências acontecem, no qual essas emoções estão presentes. Então, se trabalhar muito com a função daquele comportamento, com o contexto,
e não mais na modificação do pensamento, mas na relação que eu tenho com esses pensamentos. Então, na TCC eu proponho, bom, então muitas vezes te vem o pensamento de que tu não é capaz, mas o que que nos diz que tu não é capaz? E aqui na ACT eu tento trabalhar, né, de olhar para esses pensamentos, né, de ver que eles não são verdadeiros, mas que eu não preciso modificá-los, que eles, né, vão estar ali, né, e o que que me vem de emoção a partir disso. Então, mudar a relação. E se trabalha muito com alguns processos disso, de aceitar, porque eu imagino que vocês também vivam isso, que muitas vezes os pacientes com ansiedade, eles chegam no consultório com o desejo e com a intenção de não sentir mais ansiedade. E seria ótimo, né? Mas não é possível isso. Tanto é que nem na TCC e nem na ACT a gente vai trabalhar com não sentir. A gente entende que se a gente trabalhar os processos, relações ou a modificação de pensamentos, a gente vai sim conseguir reduzir um pouco desse sofrimento, né? Observar e sentir de uma forma diferente, mas que a ansiedade ela vai estar presente na nossa vida. E como que eu posso viver junto a ela, né? De uma maneira diferente. Então, a ACT vai trabalhar muito com isso, né? De observar esses pensamentos mais distantes, o que que é importante, o que que é valoroso. Agora, pensando mais em processos, né? Então, a TCC ela vai trabalhar, né, nessa modificação de pensamentos e de crenças. A gente então vai, junto ao paciente, buscar quais são as situações que ativam, que são gatilhos, o que que ele pensa, quais são as origens desses pensamentos e dessas crenças. A gente vai trabalhar muito em evitar, em deixar de evitar, né, algumas situações que são ansiogênicas. Então, eu deixo de me expor em grupo porque eu tenho receio do que os outros vão pensar. Eu não vou viajar porque eu tenho medo de que algo de ruim aconteça, então a gente vai trabalhando a exposição e na tentativa de tolerar mais a incerteza. Então a gente vai tentar trabalhar com a ideia de também aceitar aquilo que eu não tenho controle, mas a partir da modificação dos meus pensamentos, né? Essa que é a principal diferença entre as duas abordagens. Eu me recordo em alguns momentos, né? Eu tendo aula com o Pepe e tentando questionar, bom, Pepe, mas vem um paciente, como é que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou trabalhar TCC, eu vou trabalhar ACT, né? E o Pepe dizia: tu vai se apaixonar pelas contextuais, e tu vai deixar de lado a TCC, e, né, tenho caminhado com as duas, né? Aos pouquinhos, entendendo qual é a necessidade daquele paciente, o que que mais funciona para aquele momento, para aquela circunstância, para aquele contexto também, né? Mas a gente vai vendo que na prática elas têm algumas diferenças bem significativas de aplicação. Então, o interessante que eu, né, Francine, entendo para nós que estamos, né, conhecendo algumas abordagens, né, e entendendo o que mais funciona, é a gente poder conhecer as duas e todas as outras que existem, mas conhecer as abordagens para que quando surgir uma demanda em um paciente eu possa ter instrumentos para escolher qual delas eu vou aplicar com esse paciente, né? Então, a ACT trabalha muito com essa ideia, né? Da redução da, aqui ficou errado, da difusão cognitiva, então, no sentido de observar os meus pensamentos, né, de uma maneira mais distante, como eventos transitórios, né? E tem diversas metáforas que a gente vai trabalhar. E se trabalha muito no sentido de, junto ao paciente, entender o que que é importante na vida dele, o que que é valoroso, o que que eu estou fazendo para me encaminhar frente a isso, sair um pouco do piloto automático. Isso eu gosto muito de trabalhar com os pacientes com ansiedade. A gente começa a nossa vida 6, 7 horas da manhã, a gente vai até as 10 horas da noite, e aí 10 horas da noite eu deito e, eu vou fazer um mindfulness para dormir, relaxar. Mas eu segui das 7 às 10 operando, funcionando, trabalhando, e eu nem percebi tudo o que estava acontecendo comigo, né? Então, pensar em pausas, em como me tornar mais consciente dos processos que acontecem comigo, do que eu sinto. E aqui algumas semelhanças que a gente tem e que, né, trazem essa segurança na aplicação, que ambas são protocolos, processos e abordagens baseadas em evidências. Então, a gente tem estudos para as duas abordagens para ansiedade, para pacientes ansiosos, inflexíveis, rígidos. Ambas usam a exposição de maneiras diferentes, mas ambas buscam expor ao paciente a essas emoções. E ambas buscam, né, claro, reduzir o sofrimento psicológico e as consequências, né, que surgem a partir dele. E pensando nas nossas aplicações clínicas, a ideia é que a gente possa, então, ter instrumentos para escolher melhor qual abordagem baseada no perfil desse paciente. O que que esse paciente está apresentando, quais são as necessidades, quais são as demandas, quais são os sintomas, né?
quais são as comorbidades prevalentes e as preferências até do paciente frente a esses estilos terapêuticos. E aí a gente poder entender o que que eu estou buscando, né? Um foco maior na mudança, um foco maior na aceitação. Não sei se tu queria trazer algo, Lucas. Surgiu uma pergunta do Tiago. Uhum. Pessoal, TCC de terceira onda e as contextuais são a mesma coisa? A gente vai entender que são coisas diferentes, né? Assim, mais ou menos o que eu tô apontando aqui, que são processos que a gente vai usar diferente. Ãh, a TCC ela ainda vai usar muito dos pensamentos, da cognição, e as comportamentais muito mais voltada para esses outros processos, né? Então tem uma diferença sim. A gente vai precisar conhecer, né, um pouquinho cada uma delas para entender como aplicar um pouco mais, mas são diferentes, né? Assim, entendo que na TCC a gente acaba ainda ficando muito mais na cognição e um pouco menos na emoção. E as contextuais, elas buscam realmente, né, a gente sentir, a gente lidar com essas emoções, a gente, né, tem algumas estratégias que a gente não usa, né, não tem essa expertise ali na TCC, então são estratégias diferentes, sim. E aí, o que que, né, uma pincelada, mas o que que a gente vai concluindo também, né, que tanto a TCC quanto a ACT, elas são eficazes para ansiedade, mas mais uma vez, imagine que o paciente de vocês chega no consultório, para que eu possa tomar essa decisão, eu preciso conhecer as duas abordagens num primeiro momento, né, então ter uma formação, ter um pouco mais de amparo, né, ter treinado, enfim, a gente tem várias formações ali no CEF que nos dão essas supervisões, essas práticas que nos ajudam realmente a poder aplicar com o paciente. Eu lembro de uma professora, expertise em mindfulness, que ela trazia muito disso, né? Que hoje o mindfulness as pessoas gostam e tá na moda e tudo mais, a gente tenta aplicar, mas que a gente precisa treinar o mindfulness, né? Eu não vou conseguir aplicar num paciente se eu não tiver essa vivência, se eu não tiver uma supervisão, não adianta eu aplicar num fim de semana e tentar aplicar com o meu paciente. Então, exige ali um conhecimento nosso, e aí a partir disso, bom, tem informação, compreendo, já faço supervisão, eu posso entender naquele paciente, naquele momento, o que que a gente pode tentar aplicar, né? Por exemplo, eu já tive pacientes que eu fiz um processo terapêutico com TCC e conhecendo depois mais as contextuais, eu fui aos poucos integrando algumas formas, né, de trabalhar. Mas eu ainda gosto, assim, de ter o paciente purinho, e aí quando o paciente vem para o consultório, poder escolher qual delas mais vai, né, assim, atender às demandas que a gente está observando, né? Mas elas atuam por vias distintas, né? Então a TCC vai muito mais na modificação desses pensamentos, dessas crenças, e ACT mais na busca, né, de aceitar essas emoções, essas experiências e com os valores que a gente vai identificando junto com os pacientes. Então, a ideia é que a gente possa, então, se abrir, né, para conhecer mais as abordagens e poder perceber que todas elas vão contribuir de alguma forma para os nossos pacientes, né? Tanto para os nossos pacientes no sentido de, bom, vou aplicar algo com eles, quanto para o nosso estilo terapêutico. Para a Uhum. gente poder se conhecer, para a gente poder experimentar coisas em nós. Tem estudos bacanas que mostram que terapeutas que aplicam mindfulness em si, eles têm melhores resultados terapêuticos nos seus pacientes. Por quê? Porque eu consigo gerir melhor, né, observar melhor as minhas emoções, o que eu sinto, o que eu percebo, e com isso eu consigo também, né, estar mais atento ao meu paciente, às necessidades dele, à relação terapêutica. E aqui eu trouxe, né, uma mensagem para deixar, então, que eu gosto, uma frase. Viver uma vida significativa não é evitar a dor, mas agir com coragem a serviço do que realmente importa, né? Que é um dos grandes, né, estudiosos, reis, que traz um pouco dessa ideia de que a gente precisa, então, aprender a lidar com as nossas emoções, né? E ir em busca daquilo que é importante, que é significativo na nossa vida, né? Então, essa foi a ideia que eu quis trazer hoje para vocês, para a gente começar a conhecer um pouquinho mais, né, das contextuais, como aplicar, como a gente pode também utilizar as abordagens que a gente conhece com os pacientes. Ô, Fran, sensacional, hein? Uhum. E eu tenho uma pergunta, já que ninguém mais fez pergunta, eu tenho uma pergunta para você. Você que é uma profissional, né, que já tem anos de estrada, uma base sólida em TCC e agora contextuais, para você, qual que seria uma maior dificuldade de fazer esse caminho de ir em direção a uma terapia voltada para esse tipo de processo, né? De aceitação e ação comprometida com valores, ao invés de focar nessa questão, às vezes, de modificar o pensamento, a crença cognitiva, né?
Qual que seria a maior Uhum. dificuldade nesse sentido? Pergunta de prova essa, Lucas. Mas então, eu penso que a gente já vem com um treinamento, né? Assim, de como olhar o paciente, de pensar em estratégias. Então a gente tem que, né, conseguir se adaptar a um modelo diferente, a um olhar diferente, a uma atenção diferente. E por isso que eu entendo que se a gente conseguir também aplicar algumas coisas das abordagens, das teorias em nós, né? Assim que nem isso, né? Eu me considero uma pessoa super ansiosa e que fui trabalhando, né, em terapia, em processos, e sair do piloto automático, trabalhar com mindfulness, com outras coisas, para mim, individualmente, foi me ajudando a conhecer mais do modelo para depois também aplicar com os pacientes. Eu vi ali uma pergunta, né? Assim, era uma pergunta que eu fazia muito pro Pepe, se a gente conseguiria aplicar as duas abordagens com o mesmo paciente. Os pacientes, eles também vão se adaptando aos modelos. Então, o paciente que está comigo há 2 anos em TCC, é muito mais difícil fazer essa migração da TCC para contextuais com este mesmo paciente, mas é possível, né? É possível no sentido de que, bom, a gente vai fazer uma psicoeducação, a gente vai migrar, mas eu realmente acredito que a gente pode ter essas formações na medida que o paciente surge, eu poder entender naquele momento qual é a melhor abordagem. Eu ainda acredito que escolher uma abordagem para o paciente pode nos ajudar mais. E daí, bom, em algum momento eu vou usar alguma estratégia de uma, de outra, né? Assim, eu me lembro uma colega minha, psicanalista, dizendo que usava às vezes exposição, né, para pacientes com fobia, né? Porque, bom, fobias, a gente entende que a gente vai precisar expor ao paciente aquilo que ele teme, do que talvez ficar lá no passado, pensando outras estratégias, né? Então, depende muito, né, do contexto, da circunstância, mas me ajuda a, desde o início, aplicar uma abordagem no paciente. Eu me organizo neste momento um pouco melhor dessa maneira, né? Mas daí cada terapeuta vai se organizando, e para isso a gente faz supervisão, né, com outros colegas experientes e vai pensando, né, como se adaptar. Sensacional. E Fran, você tem mais algum outro recado a dizer? Você quer responder mais alguma pergunta? Senão eu vou dar seguimento no simpósio. Você que manda. O meu recado é que mais de TCC e contextuais vão estar presentes, né, no nosso congresso, então venham para a gente poder conversar mais sobre essas temáticas e como integrar tudo isso, né, que é o objetivo principal do congresso, como que a gente integra diversas abordagens na nossa prática clínica, enfim, vários espaços profissionais. Obrigada, Lucas. Nós que agradecemos depois dessa fala sensacional da doutora Francine. Agora nós chamaremos ao palco, também conhecido como Pepe, vulgo José Gaetan, para falar sobre aumentar a presença clínica na terapia de aceitação e compromisso. E o psicólogo José Gaetan, ele é mestre em psicoterapia, membro da equipe do CEF, Cora e Contextos, formado em terapia dialética contextual pelo Behavioral Tech e com múltiplos treinamentos em terapia de aceitação e compromisso, terapia analítico-funcional e diversas terapias contextuais. Ele é membro da CBS Capítulo México, diretor do Centro de Terapia Contextual do Ocidente de Guadalajara, México, coautor do livro. Aí o Gaetan, eu vou ficar te devendo a pronúncia na sua Não, língua. eu quero ouvir, Lucas. O Mara me ajuda, pelo amor de Deus. Ele é Eu sempre sofro com o português, agora você tem que coautor do sofrer livro com o Duelo. espanhol. Tratamento basado em la terapia de aceitação e compromisso, assim como artigos e capítulos Ótimo. de livros sobre suicídio e luto. Tem experiência clínica com pacientes em risco de suicídio, luto por suicídio, depressão, ansiedade e pacientes com dificuldade de regulação emocional. Pepe, o palco é seu. Uma boa apresentação. Muito obrigado, Lucas. Eu estou bem feliz de estar compartilhando o palco com Mara, com Francine, com Lucas, com todos vocês. Como vocês já ouviram, para quem não me conhece, vocês vão ouvir um sotaque exótico, então espero que não atrapalhe. Eu vou compartilhar minha tela. Ok. Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre a presença terapêutica. É algo que eu estado me interessando nos últimos anos, por algumas razões. Uma, porque a minha prática clínica atualmente está unicamente online.
Então, as coisas mudaram de como eu fazia terapia antes a como eu faço terapia agora. E algo que eu vejo que para mim é essencial, tanto para formar psicólogos como para a minha própria prática clínica, é como eu posso criar um contexto de presença, como posso estar presente para para meu paciente, para conseguir chegar a lugares que, por exemplo, quando eu trabalhava presencialmente, eu conseguia fazer algumas modificações no entorno, conseguia fazer algumas coisas para estar presente. E agora eu tenho que ser mais criativo ou eu preciso integrar algumas outras coisas. De fato, meu trabalho de doutorado está associado com telepsicologia, terapia online, e então eu gostaria de ter uma conversa com vocês para ir trocando algumas ideias de como poderíamos aumentar essa presença dentro do modelo um dos modelos que eu trabalho, que seria a terapia de aceitação e compromisso. Então, a, a primeira coisa que teríamos que conversar seria a definição da presença terapêutica. A presença terapêutica seria um modo de estar com o cliente. E eu gostaria de parar aqui um pouco, porque pensando nas terapias comportamentais contextuais, uma das características que tem que ficar muito claro quando estamos trabalhando dentro desta terapia é qual é a função do terapeuta. Se nós, como terapeutas, não estamos tentando modificar comportamentos do paciente, nem modificar sua maneira de pensar, precisamos entender qual é nossa função. Pensando na interação que eu estou tendo com meu paciente, a função que eu tenho primeiro, eu sou uma variável contextual. Ele está olhando para mim e dependendo se o que ele está olhando, o que ele está ouvindo, como ele está interagindo comigo é relevante, ele vai conseguir ir para lugares que talvez ele não iria sozinho. Então, a presença terapêutica é fundamental quando estamos interagindo com nossos pacientes. Nós, de novo, somos uma variável contextual. Precisamos ser um contexto diferenciado que permita ao paciente enxergar coisas que ele não poderia enxergar em outro contexto. Mas criar esse contexto, criar essa presença terapêutica não é coisa fácil, realmente é um desafio e precisa de alguns elementos. Alguns dos benefícios de construir, de criar esta presença terapêutica, ajuda não só nas técnicas, sino em a qualidade do vínculo terapêutico. Muito do trabalho que eu tenho desenvolvido está associado com luto. Então, imaginem, eu estou trabalhando com um paciente que perdeu a seu filho por suicídio e eu estou aqui em Porto Alegre, mas meu paciente está em México e eu preciso estar conectado com ele, eu preciso mostrar que eu estou aí com ele. Eu preciso fazer presença para criar alguns contextos onde ele possa trabalhar com sua própria experiência. Então, o que eu tento fazer e o que eu acho que os terapeutas teríamos que fazer é entrar, aí diz o terapeuta traz seu eu inteiro para a sessão. Tentar nos colocar de maneira profunda, enraizando nesse momento físico, se possível, emocional, relacional, espiritual. Como eu posso estar aí para o paciente, mesmo que, neste caso que eu estou falando da virtualidade, mesmo que eu não estou fisicamente presente com ele? Como eu posso ser um estímulo relevante para acompanhar esse paciente? Então, é um desafio, um desafio. A presença terapêutica é um elemento, é um fator comum que vai estar transversal a qualquer modelo clínico, incluindo a terapia de aceitação e compromisso. E, de fato, quando estamos trabalhando com nosso paciente, ele não vai falar, ai, eu senti tua presença.
Oh, que boa presença terapêutica você tem. Esse tipo de conversas não vão acontecer nunca. Eu ficaria um pouco incomodado e preocupado se meu paciente dá esse feedback da sessão. O que ele vai dizer para nós é: nossa, eu me senti que eu posso falar qualquer coisa contigo. Eu me senti acolhido. Eu acho que você consegue compreender o que eu estou falando. Sim. Eu acho que você sabe o que eu estou sentindo. Sim. E às vezes, inclusive o paciente, mesmo sem falar absolutamente nada, ele consegue perceber que nós estamos sentindo algo parecido ao que ele está sentindo. Então, esse desenvolvimento da presença terapêutica é fundamental se nós queremos ter intervenções poderosas e tem várias funções. Uma das funções mais importantes é uma interface, serve como uma interface para criar segurança psicológica e emocional. Vai ter pessoas que vai ser a primeira vez que entra num processo terapêutico. Eles estão com medo. Eles talvez têm experiências prévias onde eles foram julgados. Sim. Então seria legal que seu terapeuta possa mostrar de diferentes maneiras, não só dizer eu estou aqui para ti, sino com diferentes sinais, que este lugar é um lugar seguro, um lugar onde eu posso realmente expressar o que eu estou sentindo. E um elemento que vai estar aí também presente vai ser o vínculo terapêutico. De fato, o vínculo terapêutico vai ser o principal preditor que nós temos na terapia, um preditor para a mudança terapêutica. Se queremos que o tratamento avance, que nossos pacientes possam alcançar os que eles desejam, consigam ir para alcançar suas metas, a relação terapêutica, o vínculo terapêutico vai ser fundamental para alcançar essas metas. Tem outros benefícios se o paciente consiga sentir seguro, compreendido, acolhido, provavelmente vai estar mais engajado com o processo. Ele vai querer ficar mais, vai querer avançar. Sim. Ele vai também ter um espaço para autorregular-se emocionalmente. Eu chego na sessão depois dessa semana pesada com meu chefe, com muito estresse, e de repente eu consigo chegar à minha sessão de terapia e essa presença muda tudo. O clima muda. Eu consigo conectar de maneira profunda com outras coisas que não têm a ver com minha vida cotidiana. E também tem mais possibilidade de estar aberto a experiências dolorosas. A terapia é um processo difícil. Sim. É falar coisas que eu não quero falar. E é muito melhor se eu consigo falar nessas coisas em um lugar onde meu terapeuta, eu sei que ele vai aceitar qualquer coisa que eu fale. Que ele vai conseguir acolher qualquer sentimento que eu tenho. Tem mais chances que eles consigam falar coisas que não falaram para ninguém. É um contexto lindo. A terapia, quando é um contexto também um pouco aditivo. Ter essa interação paciente-terapeuta é um momento lindo, mágico que nós conseguimos ter. E também permite criar que o terapeuta possa estar centrado, sintonizado, respondendo às experiências do cliente momento a momento. Quando eu estou falando sobre presença, sim, parece que todos estes lugares parece que estão associados com conexão. Mas quando eu estou pensando em presença, com o que eu quero transmitir para você sobre o termo de presença, seria uma habilidade que tem que ser desenvolvida. E tem algumas estratégias para conseguir cultivar essa presença.
coisas que poderíamos fazer no dia a dia, coisas que poderíamos fazer. Neste caso, eu coloquei coisas que poderíamos fazer antes da sessão. Sim. Eu acho que esta é uma área que eu já ouvi de muitos terapeutas sobre a terapia online, que eu consigo ver isso que eu não tinha quando eu tinha só terapia presencial, que é ter um tempo diferente antes da sessão. Então, por exemplo, eu estou dando terapia, acaba a minha sessão, eu consigo ir para a cozinha, pegar um copo de água, brincar com minha cachorrinha, sim. Eu tenho um momento onde eu estou brincando com ela, consigo conversar com Maria, estou fazendo algumas outras coisas e de repente eu volto. Então, eu tive um momento de estar mais consciente sobre outras coisas. Talvez a pessoa poder fazer uma caminhada. Antes da sessão, podemos ter uma respiração consciente, tentar mexer-nos, tentar fazer movimentos suaves com o nosso corpo. As pessoas que são mais avançadas nessa área da meditação ou da yoga, eles poderiam fazer algum tipo de prática nesse sentido. Tentar fazer movimentos para se centrar antes de começar. Pode ser uma respiração. Isso faz diferença para quando inicia nosso atendimento. Eu vejo que é algo que acontece com as pessoas que trabalhamos em casa. E para os pacientes, eles também teriam que ter esse movimento. Não é só para os terapeutas. Então, talvez, por exemplo, quem trabalha online, poderíamos auxiliar esse cliente, esse paciente, para que ele consiga preparar seu ambiente para a sessão. Então, como vamos a fazer alguns movimentos para que ele consiga chegar pronto para entrar em contato com o que seja que estamos trabalhando? Seria uma das possibilidades. Durante a sessão, também poderíamos fazer algumas coisas. Desde ajustar a câmera, sim. Pode ser o tipo que tão perto, que tão longe eu estou da câmera, por exemplo, esse pode ser uma variável para criar presença. Nosso tom de voz, as expressões faciais, os gestos que nós fazemos. Eu tenho alguns pacientes que têm alta sensibilidade à rejeição e meu jeito de ser, eu sou uma pessoa muito plana quando estou falando, em geral. Sim. Então, às vezes eu tenho que intensificar algumas coisas para que eles consigam sentir maior conexão comigo. E outras vezes eu preciso fazer o oposto. Suavizar minha voz, ter um tom de voz diferente. Às vezes, a maneira em que eu coloco as palavras, utilizar a linguagem de nosso paciente, a maneira em que ele expressa as coisas, talvez podemos espelhar algumas dessas coisas que eles faltam. Coisas óbvias, podemos perguntar para nosso cliente como ele se sente, se ele está conseguindo conectar comigo. Na terapia de casal, que Mara é experta, se eles dão seus formulários para avaliar que tão conectados estão com seu terapeuta, porque o vínculo terapeuta é fundamental. Vínculo terapêutico, desculpa. Podemos tentar sintonizar com algumas microexpressões de nossos pacientes, com suas emoções, espalhar essas expressões que eu estava falando para vocês, talvez fazer movimentos com nosso tom de voz, com a velocidade em que estamos falando as coisas, com nossa respiração. São coisas que poderiam ajudar a amplificar ou a levar os nossos pacientes a diferentes lugares. Às vezes os silêncios são maravilhosos, não precisamos falar muita coisa. Às vezes as palavras estão sobrevaloradas, então ficar aí escutando, sim, mostrando que você está interessado no que o outro está falando, pode ser algo que vai fazer diferença na intervenção. E após nossas sessões, podemos também cultivar essa presença. Talvez adotar algumas práticas de autocuidado entre sessões ao final do trabalho.
anotar algumas coisas, fazer algumas anotações, sair para caminhar, brincar com a Mel de novo, sim. Talvez a fazer algumas afirmações de limites saudáveis, coisas que eu vejo que eu não posso continuar fazendo, que eu preciso parar, reconhecer meus próprios limites. E todos estes elementos vão ajudar a transformar nossa prática clínica. Sim. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, uma das coisas que eu gosto das terapias contextuais é que os princípios que nós integramos para nossos pacientes são integrados também para o terapeuta. Então, se eu estou falando para meu paciente que ele tem que estar aberto à experiência, disposto a entrar em contato com suas emoções, focado no que é importante para ele. Seria legal ter terapeutas que possam estar conectados com sua experiência, presentes, dispostos a entrar em contato com esse desconforto e que possam estar orientados a isso que é importante para eles também. Então, a ideia é poder ter terapeutas que utilizam essa presença para criar espaços seguros onde o cliente possa observar sua experiência sem julgamento, facilitando essa flexibilidade psicológica, pensando na terapia de aceitação e compromisso. E como esses princípios básicos da terapia de aceitação e compromisso poderiam se beneficiar desta postura relacional? Como podemos estar trabalhando com esses processos que estava falando Francine, integrando esta presença terapêutica. Como podemos estar aí de maneira consciente, de maneira compassiva. E ao final também, esta presença que nós estamos tendo com o nosso paciente pode ser um modelo alternativo de interação para que nossos pacientes também possam participar de maneira diferente na sua vida. Então, tem vários lugares onde nós poderíamos visitar e trabalhar. Era isso, gente. Tomara que vocês tivessem entendido meu português e fosse útil o que eu falei para vocês. Com certeza foi e será, Pepe. E me responde uma coisa, Pepe. Sim. Eu acabo tendo contato com pessoas que são psicólogos recém-formados e acabo tendo contato com pessoas também que têm mais experiência. E eu vejo que existe uma insegurança sobre essa questão de ser um terapeuta insuficiente para os pacientes, né? A minha pergunta para você, e aí, né, se você puder nos ajudar, é Uhum. como que a gente pode estar presente sem se perder nessa questão da gente ter que estar o tempo todo municiado das ferramentas certas para atender aquele cliente, entendeu? Então, assim, só estar presente, sem se perder nessa de, eu preciso estar fazendo tal curso, eu preciso estar fazendo tal coisa. Como que a gente faz para tornar esse caminho um pouco mais tranquilo? Tem alguma dica? Eu diria a mesma coisa que eu tentei falar para vocês, Lucas. Ao final da sessão, o que você gostaria de receber de feedback do teu paciente? Nossa, tuas técnicas são muito boas. Bah, você realmente sabe sobre a terapia de aceitação e compromisso. Nossa, você aplicou essa intervenção, foi maravilhosa. Não, se eu escuto esse tipo de comentários, eu vou ficar chateado. Sim. Eu gostaria de ouvir, ah, o dia de hoje fez sentido para mim, eu gostei da sessão, eu me senti conectado contigo. Sim. Então, esses terapeutas novos vão ter que escolher. Sim. Ficar presos nessa conversa, eu preciso me esforçar, eu não sou o suficiente, ou entender que esses pensamentos estão lá, eles não podem afastá-los talvez de sua experiência, mas eles têm a possibilidade de escolher alguma outra coisa. E sim, minha cabeça continua fazendo isso, mas eu escolho prestar atenção ao que está acontecendo nesta interação sagrada. Sim. Então, eu acho que se os pacientes e os terapeutas conseguem entrar em contato um com o outro, ao final, independente da técnica que eles estão utilizando, seria legal que eles se treinem. Eu sou coordenador da pós de contextuais em CEFIS. E precisam se formar, precisam se treinar. Mas se você faz uma técnica sem esta presença, provavelmente vai ser estéril, vai ser difícil que ele consiga engajar.
Então, talvez a escolha é tentar estar presente, depois você vê o que você faz em termos técnicos. Sim. Mas essa conexão já fez diferença, Já é terapêutica de alguma forma. que é terapêutico. Sensacional. E nós temos uma pergunta da Letícia, Pepe, que é a seguinte: qual a principal diferença na postura do terapeuta entre a terapia analítico-comportamental e a ACT? Essa batata quente aí. Eu não sei se vai virar meme o que eu vou falar. Ou aí, olha, para mim, tanto a terapia analítico-funcional como a terapia da aceitação e compromisso partem dos mesmos princípios filosóficos e epistemológicos. Sim. Então, eu não preciso colocar um time, sim, de esta terapia faz isto e esta terapia faz aquilo. Sim. Eu acho que dentro dos princípios filosóficos destes modelos, integra o contextualismo funcional, que é entender o comportamento em contexto. Sim. E basicamente é o que eu tentei trazer para vocês. Sim. Estamos em um contexto terapêutico. Sim. E precisamos ver essa interação e tentamos ver que é o que funciona e como podemos, a partir dessa interação, encontrar cenários mais eficazes para influir no comportamento. Sim. Então, isso aplica tanto na terapia analítico-funcional como na terapia de aceitação e compromisso, como qualquer terapia contextual. Agora nós temos a pergunta da Cristiane, Pepe. Qual a melhor atitude ou mensagem a se dizer a um cliente que o terapeuta não criou vínculo? É, te vejo na próxima sessão para que você e eu façamos um melhor trabalho. Sei lá, eu acho que eventualmente você vai construir isso. Sim. Não é magia, é algo que se construi. E às vezes vai demorar mais tempo que outras vezes. Sim. Então, talvez eu diria: olha, sim, eu estou disposto a construir isto contigo. Você está? Sim, vamos construí-lo juntos. E, pessoal, para fechar, porque a gente tem que seguir com o simpósio, vai ser a última pergunta, tá? Que daí depois a gente já tem que passar para a fala da professora Mara. É o comentário do Jonathan. Entendi que temos que, de certa forma, modelar nosso próprio comportamento, como nossas reações e tudo mais, durante as sessões, inclusive dependendo de cada cliente. Como se dá a relação entre a ACT e a autenticidade do psi? Você teria que estar muito mais consciente de que você é um estímulo que está evocando certas respostas em teu paciente. Se você tem essa sensibilidade e você consegue utilizar essa sensibilidade, você vai ter mais ganhos terapêuticos. Sim. Tudo isso que estamos falando está integrado dentro de qualquer terapia comportamental. Se você consegue enxergar que você é um estímulo relevante, que você pode influenciar alguns movimentos que que teu paciente vai ter, isso vai se potencializando. Sim. E às vezes vai ser a mudança de meu tom de voz, às vezes vai ser algum comentário. E pensando nisso que ele colocou de autenticidade, se você faz isso como técnica, não vai dar certo. Sim. Precisa estar integrado com essa parte mais de teu jeito, de teu estilo. Os pacientes também têm essa sensibilidade, eles vão reconhecer que você está tentando aplicar um golpe para eles. Sim. Não, nós queremos utilizar isso para poder ajudá-los a que eles consigam ter um espaço diferenciado para trabalhar com suas próprias coisas. Ô, Mário, agora eu entendi porque vocês não deixaram ele voltar embora para a terra dele, e agora ele virou brasileiro. Que fala maravilhosa, hein, José? Parabéns, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado, Lucas. Você tem mais Obrigado. algum recado final para a galera? Não, que vocês precisam ir para o 5º Congresso Internacional de CEF. Vai ser muito bom. Gramado lindo, se vocês não conhecem. Vai ter muito chocolate, festa e palestrantes maravilhosos. E vão participar de um canal muito famoso, o canal dos Berrecas. Isso aí.
E pessoal, aproveitem o cupom de desconto que está rolando de 15%, já está sendo enviado nos comentários do chat, depois vai ser enviado no e-mail de vocês também. E agora, para fechar o nosso simpósio de hoje, as nossas falas, nós teremos a fala sobre terapia comportamental integrativa de casal, com a nossa queridíssima Mara Lins, que é psicóloga, doutora em psicologia clínica, mestre em psicologia social, especialista em terapia de casal e família, com treinamento em terapia comportamental integrativa de casal com os criadores do modelo, docente e supervisora de cursos de pós-graduação. Ela também é diretora da faculdade da FACEF, membro da CBS e presidente passada na gestão 2019 a 2021 do capítulo ACBS Brasil. Membro da equipe CEF Contextos, tradutora de livro e autora de capítulos de livros sobre a IBCT. Formação nas terapias comportamentais contextuais, atuando principalmente nos seguintes temas: terapia comportamental integrativa de casal, terapia comportamental dialética e terapia de aceitação e compromisso. Mara, é com você para fechar Querido, o nosso simpósio de hoje. pois então. Obrigada, Lucas. É um privilégio ter vocês. Pessoal, o canal dos Berrecas é maravilhoso. Busquem lá no Instagram para acompanhar o quanto de informação que eles conseguem compartilhar e diversão também, né? Falando de autenticidade ali, os Berrecas são especialistas nisso. Difusão do conhecimento com uma pegada irreverente, muito divertida e profunda também. Bem, esse simpósio, o grande objetivo é a gente falar do Congresso, que é em maio agora de 26. Tem convidados internacionais. A instituição CEF, FACEF, existe há 36 anos, e 36 anos voltados para a psicologia. Começou com a abordagem sistêmica, eu comecei com a sistêmica também, e depois, com o tempo, fui para a cognitiva comportamental, trabalhando muito sistêmica com as relações, né, casal e família. Cognitiva comportamental, quando eu comecei a trabalhar com dependência química, transtorno por uso de substâncias, e o quanto esta abordagem era muito efetiva, os estudos mostravam sua efetividade para esse tipo de transtornos. E depois eu conheci as terapias comportamentais contextuais, como eu já era terapeuta de casal, então, ei, como seria a abordagem? Mas voltando um pouquinho, até para situar um pouco algumas perguntas do grupo, primeiro, segunda e terceira onda, né? Primeiro, então, seria a terapia analítica, a terapia comportamental tradicional, vou falar do Skinner como principal autor, na ideia de trabalhar o comportamento, e tudo nessa perspectiva é comportamento. Até os autores falam que o que é comportamento? É tudo que um homem morto não faz. Ok, a partir daí os seus estudos. Depois, como segunda onda, aí representado por Aaron Beck, que vem a parte da cognição. E aí se começaram a separar o que era comportamento, o que é pensamento, o que é emoção. E a terceira onda, como o Pepe bem falou, o contexto. Então, o quanto que um contexto ajuda, sim, nas mudanças, ou o quanto um contexto pode adoecer. Por exemplo, uma pessoa LGBTQ vivendo nesse mundo que a gente vive, ela pode ter estados depressivos, não por questões biológicas ou individuais, mas sim que um contexto que adoece de rejeição. Então, tudo isso precisa ser avaliado. A terceira onda também incorpora a filosofia oriental na ideia de buscar a atenção plena, que já foi bem comentado aqui pela Francine e pelo Pepe, atenção plena na ideia de que a vida é agora. Não adianta pensar muito no futuro, que, né, gera ansiedade, no passado, os estados depressivos, mas é agora, e tudo que a gente pode fazer agora. E a gente esquece aqui no mundo ocidental essa filosofia. E outra questão é a ideia ou o conceito de aceitação. Essa palavrinha é um pouco delicada, não é resignação, não é passividade. Aceitação na ideia de abertura para o que está acontecendo e poder observar tanto internamente seus processos internos quanto externamente. E pela terapia de aceitação e compromisso, que o que realmente causa adoecimento nas pessoas é a tentativa de evitar o sofrimento. Sinto informar, mas Reis já informou, então, trazendo o Reis como principal autor, o sofrimento faz parte da vida. E como que a gente vai lidar com isso? Um detalhe também que atualmente já não se fala mais primeira, segunda e terceira onda, porque estava dando uma ideia de evolução, de uma melhor que a outra evoluindo, e não, são perspectivas diferentes. Então agora está bem definido, né, que teria a terapia comportamental, a cognitiva comportamental e as terapias comportamentais contextuais. É assim que se tem falado atualmente. Das terapias contextuais, para situar também o pessoal, quando fala de ativação comportamental
Muitos estudos falando da efetividade para quem tem depressão crônica, então ativação comportamental. Todas as abordagens que envolvem, então, as práticas de mindfulness ou atenção plena, que seriam uns exercícios, né, para a pessoa aprender a identificar os seus processos internos e seus comportamentos e as consequências, enfim. A psicoterapia analítica funcional trabalha muito na relação terapêutica e, ao trabalhar a relação terapêutica, generaliza para a vida depois. A terapia de aceitação e compromisso, que tem nessa ideia, então, de que o sofrimento faz parte da vida, e aí tem todas as questões, né, do Hexaflex, enfim, de como a pessoa lida com o que é importante, né, na sua vida, com os valores. Por trás da terapia de aceitação e compromisso tem a teoria das molduras relacionais, que é uma teoria da linguagem da cognição humana, e aqui vem muito claro, assim, o quanto que a nossa mente produz pensamentos a todo momento e fazendo relações. Enquanto todos nós estávamos falando, certamente vocês estão fazendo relações e perguntando, conheço, não conheço, já vi, não vi, e pergunta. O tempo inteiro a gente está fazendo relações porque a nossa mente precisa de coerência, precisa compreender as coisas. Por vezes, até quando não compreende, ficam pensamentos ruminativos. Então, na ideia de que os pensamentos estão a todo momento e ok, aí vem a perspectiva da desfusão para observar que estou tendo pensamentos e me dá tempo de escolher o que fazer. A terapia comportamental dialética, que vem como se fosse híbrido, um pouco da terapia cognitiva comportamental tradicional e incorporando toda essa filosofia zen das terapias contextuais. E a terapia focada na compaixão, na ideia da compaixão, que ela vai um passo além da empatia, que a compaixão é algum gesto com relação a outra pessoa. Esse gesto pode ser dar um abraço, esse gesto pode ser um pequeno comentário, que difícil essa situação, eu estou contigo. E na terapia focada na compaixão, vem também a autocompaixão, na ideia do quanto nós somos juízes críticos de nós mesmos e o quanto que isso pode nos aprisionar. Então, de compreender e sermos mais compassivos conosco. Dentro deste escopo, a terapia de casal, então, é a Integrative Behavioral Couple Therapy, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, ok? Vou compartilhar a tela. Compartilhei, pessoal. Só preciso que me avise que às vezes eu sigo falando aqui e não está compartilhado. Bem, Sim, Mara, compartilhou. obrigada, Lucas. Essas abordagens trabalham muito com a questão entre aceitação, na ideia de abertura, e mudança. Porque aqui entra também uma perspectiva que só mudança não vai existir. Nenhuma terapia vai conseguir todas as mudanças necessárias, não, nenhuma abordagem. E a grande questão também da gente pensar nessas abordagens teóricas é que existem estudos, comprovam as suas evidências, e vamos lá. A nossa instituição, enfim, como uma instituição de ensino superior, a gente não gosta de que fiquem desqualificando ou invalidando outras abordagens terapêuticas que tenham as suas evidências e os seus estudos também. Por isso que a gente fala numa postura integrativa. E como já foi bem falado também pela Francine e pelo Pepe, a questão é a gente ter o nosso conhecimento, construir o nosso conhecimento. Nós, terapeutas, somos instrumentos de trabalho, mas o que que o meu cliente ou paciente precisa? O que que aquela pessoa precisa? Não adianta eu achar uma abordagem maravilhosa e essa pessoa está precisando de algo bem específico, que já tem muitos estudos que mostram que ela vai ser beneficiada com este tipo de intervenção barra abordagem, barra compreensão de mundo. Então, é com essa perspectiva, assim, com o respeito à psicologia como um todo. Porque o que que a gente faz? A gente trabalha com o fenômeno humano e existem as nossas ferramentas, o nosso material de trabalho para isso. Vai depender, claro, do estilo do terapeuta, com qual abordagem eu me identifico, mas principalmente o que que meu cliente precisa. Falando em casal, e aí qual é a ideia, né? Que é fácil a gente continuar amando as pessoas enquanto a gente não conhece a sua parte chata, a sua parte rançosa. Vamos lembrar que o sofrimento faz parte da vida, só que a gente não quer sentir sofrimento numa relação amorosa. E quando a gente sente algo desconfortável, a tendência é mudar a outra pessoa. Eu falo para os casais que os nossos olhinhos são voltados para fora, não são voltados para dentro. Então, tudo que precisa acontecer quando algo está errado é mudar o outro, né? Só que amar também é aprender a ficar quando as coisas não vão bem. Aqui entra uma perspectiva da aceitação, da terapia de aceitação e compromisso. Faz parte. Muitas vezes as coisas não vão bem. E ok,
E se pode, claro, já vou falar aqui, quando a gente fala em aceitação, e aí para todas as abordagens, não é aceitar o inaceitável, não é aceitar violência, não é aceitar agressão, não é aceitar situações abusivas. Aqui é outro tipo de postura, outro tipo de trabalho. Mas para a maioria das questões, das vivências que a gente tem durante a vida. Então, falando em relação amorosa, a gente tem que aprender a amar apesar de. Não é perfeito, perfeita, apesar de este comportamento me incomoda, apesar de tem coisas que eu não gosto. E assim que é o amor. Então, como é que seria a perspectiva da IBCT em torno do problema? Diferenças e incompatibilidades. Temos diferenças de desejo de libido, temos diferenças de como manejamos o estresse, temos diferenças, inclusive, de perspectivas de vida. Só que, se eu faço algo que funciona para mim, eu vou querer que a minha parceria faça do mesmo jeito. Por que que você não lidou dessa forma? Porque ela é outra pessoa, tem outro estilo, tem outras características de personalidade. E a gente tem a tendência de se achar, é tanta prepotência, né? Às vezes eu penso, de achar que o nosso jeito é o melhor. Vamos pensar bem. O que que acontece? Vem uma reatividade emocional quando vem algo que está nos causando sofrimento. E a reatividade da intenção de mudar. E a IBCT trabalha com emoção superficial e emoção profunda. Emoção clássica superficial ou emoção secundária, para falar uma linguagem mais técnica, é a raiva no casal, né? Como é facinho sentir raiva. E emoção profunda ou emoção primária pode ter tristeza, pode ter vergonha, pode ter culpa. E a IBCT vai ajudar a discriminar isso também. A questão de vulnerabilidades e pontos sensíveis. Todos nós temos alguma coisa de nossa história que não ficou bem acomodada. Somos humanos, criados por humanos. Quando a gente olha para isso, não é para julgar nossa família ou as experiências que a gente teve, mas a gente precisa ter ciência ou aceitação ou desfusão do que está acontecendo dentro da gente, porque temos vulnerabilidades emocionais, todos temos, e é na relação de casal que um vai tocar na vulnerabilidade do outro. E aí a gente consegue compreender pelo que vem tanta reatividade, porque tocou em alguma sensibilidade da pessoa. E a gente vai avaliar também estressores externos, que muitas vezes a gente está estressado, e quando estamos estressados, cognitivamente, a gente não consegue pensar direito ou reagir direito, e também numa postura, por vezes, não gosto de falar, mas enfim, mais imatura, a gente fica esperando que a nossa parceria saiba que a gente está estressado e nos tolere por isso. Mas a pessoa só vai saber se falarmos. E aí é uma dos treinos clássicos que entraria na estratégia de mudança da IBCT, que é trabalhar, então, habilidades de comunicação. Mas o que que termina acontecendo? Um padrão problemático, porque aí a gente quer mudar a outra pessoa. E a outra pessoa, por óbvio, não vai querer, né? Mudanças de comportamento, e aí se falam nas contextuais de uma maneira geral, mas aqui na IBCT muito também, que existem as mudanças governadas por regras, o que deveriam, as regras. Na terapia de casal, vamos sair todas as quintas de noite, ok. Mas se não for algo natural, na segunda semana já vai estar mais arranhado, daqui a um mês ninguém mais vai fazer nada. Por quê? Porque é sentido como forçado, não é natural. Faz as coisas, mas a emoção está dizendo o contrário. E se alguém violar aquela regra que foi estabelecida, já vai dar confusão no casal também. Por contingência, como é que seria? Uma mudança natural, um comportamento. A pessoa se sente livre para fazer, que seja a saída na quinta-feira, mas ela está livre para fazer aquilo e ela deseja fazer aquilo. Indo também para a terapia de aceitação e compromisso, mudanças por contingência são os valores, ou seja, o que que é importante, quem ou o que é importante para essa pessoa como um casal. E aí segue, eu faço assim como se fosse uma bússola e segue em direção. E as mudanças por contingências, elas ficam. Tem um estudo bem grande que eles fizeram com casais que fizeram a terapia de casal tradicional e outro grupo fez a IBCT. E no follow-up de 2 anos, aqui está o principal achado, assim, no follow-up de 2 anos, que no final da terapia, ambas abordagens deram certo. No final de 2 anos, quem fez a terapia tradicional já tinha comportamento de recaída. E quem havia feito a IBCT mantinha as mudanças. E qual é a principal questão? Porque são as mudanças por contingências, ou seja, ser a parceria que você quer ser numa relação. E isso sim se mantém. A emoção e a razão vai estar alinhada então com o que está acontecendo. E aí ele se apaixonou pelas flores, não pelas raízes. Só que chegou o outono e aí não sabia mais o que fazer. Muitas vezes, para não dizer a maioria, a gente se apaixona pelas flores. E a gente mostra as nossas flores para as outras pessoas se apaixonarem pela gente também. Só que as flores são cíclicas.
Nós somos cíclicos. E como é que estão as nossas raízes, então? E você já observou as raízes da sua parceria? É possível se apaixonar por algo por vezes feio, por vezes torto, mas é o que alimenta aquela pessoa? E aqui entra outro conceito das terapias contextuais que eu acho muito bonito, na ideia de que nós não somos seres quebrados ou seres errados que precisam ser consertados. Nós somos humanos que, graças à nossa história, a gente pensa desse jeito, a gente acredita nessa perspectiva, a gente tem esse sentido de vida. E aqui entram as nossas raízes, então. E aí comece a apaixonar pelas raízes, possível? Num processo de psicoterapia, então, aí a gente vai pensar nos objetivos terapêuticos, a dialética entre aceitação e mudanças que as terapias comportamentais contextuais preconizam. A aceitação, então, falando em casal, as diferenças que as pessoas têm, não somos iguais, que bom que não somos iguais, a ser uma chatice. Aceitação ou abertura para as emoções primárias e secundárias e principalmente para as vulnerabilidades emocionais. Vão trabalhar com aceitação e mudança para os estressores externos. Por exemplo, estressor externo, a pandemia. Não tinha como mudar uma pandemia, mas tinha como a gente poder se reorganizar, né? E aí nas estratégias fala de estar junto como um time para lidar com as adversidades. E a gente vai trabalhar com mudança direta num padrão de interação, que é aqui que está o grande problema nos casais. A ideia, o conceito de aceitação, então, é uma classe de respostas. É o que eu vou fazer diante da dificuldade. Porque na hora que tá bom, no amorzinho, é muito fácil, mas na hora que começam a aparecer as dificuldades, faz o quê? Mudar outra pessoa? Não. Eu brinco até com os casais que eu trabalho. Se aprender a como mudar outra, me avisa que eu vou fazer isso na minha casa. Por enquanto, não temos como. E aí, como é que vai seguir a vida? Vai seguir sofrida? Vai seguir com a briga, com a polarização? Então, é uma classe de resposta que vai surgir diante de situação aversiva. Entra a aceitação interpessoal, que é pelo relacionamento, e a aceitação da experiência interior, da abertura porque está pensando, que está sentindo, aonde que está tocando na sua vulnerabilidade. Ou seja, é não responder com um padrão que é comum, coerção. Se você não fizer isso, eu vou me separar. Isso é clássico. A outra pessoa escutar, fica quieta, ela não está concordando com essa mudança. Não é uma mudança por contingência. Eu estou com uma ameaça gigantesca aqui. Não é responder com um padrão de desprezo do tipo, nossa, você não é suficiente e faz aquelas guerras de silêncio por dias, e muito menos a questão da polarização, que é briga, a escalada assimétrica o tempo inteiro. Como seria a aceitação, então? É o comportamento que a função é aumentar ou manter o contato, ainda que eu esteja com desconforto, ainda que eu esteja com mal-estar ou não gostando de alguma situação, como que eu me aproximo da minha parceria para lidar com isso? Como que eu vou conseguir ter efetividade, inclusive, para conseguir resolver? Se eu chegar com coerção, não vai resolver. E aí, os parceiros, eles conseguem manter uma conexão, mesmo com as diferenças, mesmo com as dificuldades. Aqui tem uma forma que eu acho muito legal, que falam das estratégias, que quando tem a dor, e num casal vem a acusação, porque é o outro ou a outra que está me fazendo sentir essa dor, com acusação, vai gerar conflito. Agora, quando tem a dor sem acusação, consigo colocar uma perspectiva que é como eu sinto, né? Diante de tal situação, me gera tal sentimento que toque em algo da minha história, vem a aceitação e vem compreensão. Tem uma parte muito bonita, mudou a minha prática profissional na IBCT, que quando a gente faz a formulação de caso com esses aspectos, antes de começar a terapia, a fase de avaliação, e a gente apresenta para o casal, então, tudo isso. Então, ele já é uma psicoeducação. Então, depois já começa a fase ativa da terapia, já compreendendo onde é que está a vulnerabilidade da minha parceria, qual é a forma que a gente está lidando, o padrão de interação que a gente está lidando, que não está funcionando. Quais são as nossas diferenças que, ok, são simplesmente diferença, ninguém é mal e ninguém é bom em torno disso. As estratégias de aceitação, então, a união empática vai trabalhar muito com as emoções, as primárias e as secundárias, vai ajudar, a gente vai ajudar com que o casal consiga falar da sua angústia, que não seja na acusação, e sim, vamos ajudar o casal a identificar na história de aprendizagem, né, aonde que tocou, qual foi o padrão, qual foi a sensibilidade emocional que tocou em cada um, e por isso essa reatividade permite que não consegue entender o que está acontecendo hoje, mas com essa formulação ajuda. Então, a união empática trabalha basicamente com emoção e vulnerabilidades da vida. O distanciamento unificado, para quem trabalha com arte e a desfusão, para quem trabalha com a DBT, seria a análise em cadeia, que aqui é a perspectiva, que o casal conseguir enxergar
né, de uma maneira bem racional, bem intelectual, qual é o padrão, o que que um está fazendo, qual foi o disparador, qual foi o comportamento e qual foi a consequência no outro, porque a consequência, aqui seria análise funcional, enfim, o antecedente, o ABC, né? O behavior, que é o comportamento, e o C é a consequência, só que a consequência vai ser o disparador para outra pessoa. Então, o tempo inteiro no casal vai ser assim, e o terapeuta vai trabalhar, então, o tempo inteiro, né, com esse tipo de estratégia e técnica. E por que unificado? Para mantê-los juntos para enfrentar o problema. Como uma metáfora, os problemas são como se fosse uma guerra e o casal está dentro da trincheira. E geralmente o casal está brigando entre si. Meu, a guerra está lá fora. Vamos, unificar para conseguir lutar contra os problemas da vida, que a chance de resolvê-los é bem maior. Então, que eles consigam analisar o problema, a gente pode trabalhar com metáforas, a gente pode trabalhar com questões de humor também. Um tempo conversando sobre essa forma de lidar, eles observando que essa forma não funciona, e a partir daí começam a vir estratégias naturalmente do casal, né, para lidar com os conflitos. Tem também as estratégias de aceitação, as de tolerância, porque nem tudo vai ser aceito. Ah, não somos seres iluminados que vamos aceitar. Não, tem coisa que a gente não gosta mesmo e não vai gostar e não vai aceitar. Sendo uma situação possível, de novo, eu coloco situações de violência, situações abusivas de lado, porque isso não, mas enfim, somos humanos, somos imperfeitos, queremos que os nossos parceiras nos aceitem como somos também, então é um nível diferente de aceitação. E se a aceitação não puder ser alcançada, tolerar naquela ideia de que é uma pessoa que vale a pena, né? Tem essas características que eu não gosto, mas tem tantas outras que, ok, vale a pena seguir a relação. Então as pessoas vão lhe amar como podem também, e não como você quer. Isso é uma outra coisa que eu acho muito legal da IBCT. A IBCT fala como se fosse terapia individual dentro da terapia de casal. Autorresponsabilização. Está acontecendo algo, se tem a mesma velha briga, eu estou fazendo algo. Eu posso não ter consciência disso, mas algo eu estou fazendo porque está voltando uma e outra vez, então eu faço algo. E não é como você quer, sinto informar, é como a vida propõe. E o único amor que você receberá de acordo com o que deseja plenamente é o amor que dá a si mesmo. E será que você recebe tanto amor de você mesmo também? Para pensar. E entram as questões também de autocuidado na estratégia de tolerância, por quê? Existe algo no mundo de sermos perfeitos, maravilhosos, e o fato de ter uma relação, então agora estamos felizes. Não. Um relacionamento amoroso não pode ser a única fonte de bem-estar de uma pessoa. Aliás, e muitas vezes nem é bem-estar. Mas muitas pessoas colocam expectativas de que agora estou num relacionamento, então agora estou bem, estou feliz. E não, precisamos ter outras fontes de energia, de bateria para satisfação pessoal, inclusive para ter assunto entre a relação amorosa também. Então, seja trabalho, amigos, outras coisas, e a gente ajuda o casal a organizar essa parte mais individual de bem-estar e de autocuidado mesmo. E essas são as estratégias de aceitação que trabalham. As estratégias de mudança, elas não são muito, elas vão abarcar, como da terapia tradicional, estratégias de comunicação, resolução de problemas, mas a IBCT dá um colorido. Essa frase eu acho maravilhosa. A tentativa de cura é pior do que a doença, ou seja, tem um problema ou um conflito. O casal vai tentar resolver esse conflito, só que o jeito que eles vão tentar resolver piora tudo. E aí termina, então, dois problemas: o original e esse mal-estar, essa briga. Então, as soluções ruins não simplesmente falham, criam esse problema maior. Como seria atacar outra pessoa, julgar outra pessoa e ir embora, não quero mais falar, sufocar outra pessoa, quero a tua senha de celular e sufocar e invadir outra pessoa. Ou ajuda de outras pessoas seria falar mal da minha parceria para outra pessoa, e outra pessoa vai ficar com muita raiva, né? Geralmente família fica com raiva, os amigos, eu acho uma graça que o principal conselho dos amigos, ai, amiga, separa. Facinho, né? Separa. Então, e bem, então cuidado quando vão buscar ajuda de outras pessoas, porque estão minando um recorte de uma situação que não é a relação. Isso vale também para terapeutas. Muito cuidado ao trabalhar na terapia individual sobre uma relação amorosa. E sim, as pessoas trazem as suas questões de relacionamentos para terapia individual. Lembrem sempre, aqui eu estou tendo um pedaço
do relacionamento. Não estou vendo o relacionamento inteiro. Porque o terapeuta pensa também, meu Deus, por que não separa? Porque o terapeuta não está vendo o relacionamento inteiro. Ele está vendo uma parte. Aí eu digo, é um privilégio do terapeuta do casal poder ver aquela dança acontecendo e ajudar com que o casal se compreenda. E nem sempre a terapia é para reconstruir a relação. Por vezes a terapia é para ajudar a separar também. Às vezes é a coisa mais saudável, mas que seja, o que eu costumo dizer, uma separação digna. E não aquelas brigas eternas que vão parar no judiciário, principalmente quando tem filhos. E bem, o que estão tentando? A gente trata de mudar, né? O padrão de interação em torno de um problema, o padrão de recuperação, porque os casais brigam, e não é com a terapia que eles vão deixar de brigar. Sinto informar também. Mas como é que é, qual é o padrão de recuperação? E o que é IBCT? Veja, que as brigas não sejam tão frequentes, que as brigas não sejam tão intensas, que a forma de recuperação seja mais rápida também. E o bom e velho pedido de desculpas, às vezes as pessoas acham que pedir desculpas é se humilhar ou abrir mão das suas razões. Não. Pedir desculpas pode ser, por exemplo, eu quero te pedir desculpas pela maneira que eu falei, eu acho que eu fui agressiva. Continuo pensando dessa forma ou tal situação, mas a forma que eu falei, eu não gostei. Pronto. Isso já pode reorganizar para terem boas conversas, né? E ajudar, sim, a resolução do problema. E na IBCT, o colorido que ela dá para a estratégia de resolução de problemas é que a definição seja bilateral, que o problema não é só de o olhar de um ou só o olhar do outro. A gente ajuda o casal, primeiríssima parte é uma definição bilateral, que contemple a perspectiva de ambos. Princípios de mudança que cada pessoa pode mudar, ser o agente da mudança e não esperar de uma maneira imatura, só vou mudar se o outro mudar, só vou fazer se o outro fizer. Não, o que está nas tuas mãos? E você pode fazer para investir nesse relacionamento. Porque esperar que a outra pessoa mude, você fica impotente. A sua vida só vai mudar no belo dia da inspiração de outra pessoa. E a interação tem inúmeras oportunidades quando conseguem se conectar, quando conseguem conversar, e a gente ajuda, né, a ter. Existe uma chamada, uma conversa, uma estrutura bem marcada, conversa falante ouvinte. A gente treina, a gente literalmente treina o casal a conversar, porque dificilmente a gente aprende uma boa comunicação. Nas nossas histórias de vida, as pessoas não sabem se comunicar e trazem a sua história de aprendizagem da família, enfim, para a relação amorosa. Bem, a aceitação emocional não é viver sem perturbações ou conflitos. Tem a ver com a possibilidade de reduzir complicações desnecessárias, aquelas questões que terminam agregando as tentativas de cura que pioram tudo. E aprender a retornar mais facilmente a um lugar de paz, uma vez que a gente vai transitar, sim, inevitavelmente, pelas dificuldades relacionais, mas que consiga retornar àquela conexão. E eu gosto muito dessa frase do Jorge Bucay, um escritor argentino, que o verdadeiro amor nada mais é do que aquele desejo inevitável de ajudar outra pessoa a ser quem é. Não é bom isso? Você não gostaria que a sua parceria lhe aceitasse e lhe amasse como é? Então, a nossa tarefa talvez seja ajudar a nossa parceria a ser quem é também. Aí aqui faz todo o sentido para a vida, para um relacionamento. Muito obrigada. E espero ter compartilhado um pouquinho daí. Mara, nós temos algumas perguntas. Primeiramente, parabéns pela sua fala, sempre maravilhoso escutar você, né? Todas as pessoas que falaram hoje, inclusive. E a pergunta da Camila é a seguinte, Mara: como desenvolver esses comportamentos naturais? A união empática ajuda nisso? Sim, a desenvolver o comportamento natural, né? A união empática vai dar abertura para o comportamento, vai dar abertura para a essência da pessoa, por meio da compreensão. Aí tem as estratégias que ajudam a cada um ser quem é ou quem quiser ser, mas é muito de cada um. Por isso que fala assim, que é como se fosse uma terapia individual dentro da terapia de casal. Autorresponsabilização de cada um. E, Mara, uma pergunta minha agora. Sempre assim, né? Surge aos 45 do segundo tempo. Bora. Qual que foi a maior diferença que você notou do modelo da IBCT para para outros modelos de terapia de casal que você já tinha tido contato? Sim. Principalmente começa com a etapa bem marcada de formulação do caso.
A gente faz uma boa avaliação da relação e o que eu acho lindo, né? Um terapeuta que tem um diagnóstico e conduz o caso, ele compartilha essa formulação com o casal. O casal ajuda a construir a sua formulação. Ou seja, depois, quando vai para a fase ativa, fica muito mais fácil. Já tem mais comprometimento do casal e maior compreensão. Por exemplo, esse padrão, né, um padrão de coerção adiante vai aparecer porque é o que eles sabem fazer, mas aí a gente olha o que está acontecendo aqui, olha o padrão de interação, olha o padrão de comunicação, aí o casal já pode se dar conta e ter perspectiva disso também. Então, facilita muito o trabalho. E outra questão que aí, dentro da abordagem contextual, que eu acho muito bonito, é dessa ideia do conceito de aceitação mesmo. Porque aceitação não é só da outra pessoa, é aceitação de si também que a gente não precisa se forçar a ser algo que não é, né? Dá abertura para a maravilha de ser humano que somos. É nesse sentido E que que nem mudou você muito. disse, né? Ninguém está quebrado. E, Isso. Faz e parte da Mara, história. Eu sou é, quem eu sou graças a isso. Uhum. obrigado. E a Vanessa perguntou o seguinte: você atende o casal junto em todas as sessões ou faz individualmente com os dois? Ah, é bem importante pergunta. Neste protocolo, a parte de avaliação, são 4 encontros. A primeira é o casal junto, depois são 2 sessões individuais, onde aplicam questionários todos validados também, que ajudam a gente formatar toda a avaliação do casal. E o quarto encontro é uma devolução, quando a gente apresenta. A partir de então, a maioria das sessões é com o casal junto. Pode acontecer deles pedirem, olha, eu gostaria do encontro individual e para ajudar a gente a compreender e ver o que gostaria de falar, ou a gente sentir necessidade, se está um processo mais truncado naquele momento, a gente pode fazer algum encontro individual, mas já aproveito, pessoal que está começando a psico, por favor, jamais atendam individualmente um casal e isso é antiético. Por mais que tenha aquela questão do juramento, de não falar uma coisa, dentro da gente vai estar a história daquela pessoa, vai estar a vida daquela pessoa. E na hora da sua intervenção vai estar contaminada por isso. Terapia individual, todo um processo com parceiros, jamais, por favor, coloquem neon nisso. Não. Sensacional, Mara. E pelo jeito as perguntas acabaram. Eu quero saber se você tem mais algum recado final para nossa comunidade antes de eu deixar alguns avisos e falar algumas coisas. Recado da gente se encontrar de pertinho em Gramado, né? Vai ser uma experiência muito linda. A gente vai poder dar, saindo do mundo virtual, dar o abraço de perto. Muitas abordagens, né? Dessa questão das abordagens, né? Das maneiras de trabalho, enfim. Temos convidados internacionais das diferentes abordagens também, brasileiros, nacionais maravilhosos também, do Brasil todo. Então, eba, Raíssa, vamos dar um abraço de perto. Raíssa falou que vai estar presente ali. Então, o convite é esse, a gente se encontra lá. O workshop, eu vou fazer um workshop lá, e aí do como trabalhar na terapia individual quando o cliente traz sobre relações amorosas. Fica a dica, né, para dar quem quiser aprender um pouquinho sobre isso. Mas vai ser muito bom, então quero encontrar todo mundo lá. E como a Mara disse, o simpósio hoje foi só para vocês terem um gostinho do que vai ser esse congresso, que é um grande congresso com muitas apresentações. Ano passado não, né? No outro ano a gente esteve presente, eu e a Larinha. Esse ano a equipe estará Sim. maior, presente no Pois é, congresso. né? E Vai nós estar muito bom. dançamos Raça Negra com a Robin Wauser. Então, vocês não podem faltar nesse congresso. Nós precisamos de ajuda, material humano, quadril soltíssimo. Esse ano, quem vai estar lá representando as contextuais vai ser o Jason Luoma. Ele é um dos pioneiros no trabalho com psicodélicos, então vai falar sobre isso. E também, dentro da terapia de aceitação e compromisso, ele vai falar sobre autocriticismo e vergonha. Não sei se vocês já tiveram, ouviram falar, para mim é grudado isso, mas enfim. Então, vai trazer como, né, a terapia de aceitação e compromisso pode ajudar o terapeuta para si e para trabalhar também com seus clientes sobre esse tema. Vai ter um mini curso pré-congresso sobre autocriticismo e vergonha. Vai estar muito legal. Então, se não garantiu sua vaga, já aproveite o Berrecas 15 e garanta com 15% de desconto. Mas caso você perca, ainda está rolando grupos, né, de 10 e 20%. Manda mensagem no nosso DM que a gente adiciona vocês também. E agora é com vocês, pessoal do CEF. Vocês que mandam.
Bom, só Senão a gente não. agradecer, né, todos que estiveram conosco nessa noite, né? Que nem a Mara disse, a intenção é que a gente possa se encontrar em outros espaços presenciais também, né? O online, ele nos facilita, mas é bom a gente se ver, se abraçar, né? Aprender uns com os outros. Então, estão todos super convidados aí para acompanhar toda a programação que o CEF tem muito bacana aí de eventos, de congresso. E muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com Obrigada, vocês Lucas. hoje. Aprendemos muito. Obrigada, Lucas, representando tão bem aí os Berrecas. Manda um beijão para a turma toda lá, para a família Berrecas. Obrigada, time, né? Marcelo aqui, o Henrique, o Léo, a Rosângela, a Tamires, enfim, queridos, brigadão por estarem aqui nos ajudando também. E até breve. A gente se encontra por aí, né? Compartilhando conhecimento, que essa é a missão do CEF e FACEF, compartilhar conhecimento para compartilhar conhecimento para compartilhar conhecimento. Essa é a nossa missão. Beijão, pessoal. Obrigada, Até pessoal. Boa breve. noite. Até o Obrigado, Tchau, gente. congresso. Tchau, tchau. tchau, boa noite.